Olá, que a graça do nosso bom Deus seja com todos vós que decidiste aceder a este site e ver este vídeo para comigo realmente estudarmos a palavra de Deus. E desta vez vamos continuar com o capítulo 6 do livro do Apocalipse. O capítulo 6 é realmente algo de extraordinário pelo facto de agora começarmos a entrar numa série de imagens e ao mesmo tempo de expressões que certamente através dos tempos as pessoas têm interpretado de diversas maneiras. Sabemos e estamos conscientes que há muitas interpretações para estes elementos, este texto. No entanto, não vamos aqui entrar em discussão com eles, isso eu faço num comentário que eu vou fazendo ao longo dos meus estudos, mas aqui queremos realmente tirar aquilo que é fundamental e importante para a nossa vida também e aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer. Claro que não quero continuar a acrescentar mais opiniões ou mais teorias acerca do texto, apenas quero partilhar convosco aquilo que, ao estudar, eu realmente aprendi com este texto e que ele pode muito bem ser aplicado às nossas vidas. Por isso, o capítulo 6 de Apocalipse fala da abertura dos primeiros 6 selos. Ora, se já tiverem a oportunidade de ler este texto, com certeza que reparam que aqui nós encontramos os famosos, mundialmente conhecidos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E certamente muitas pessoas fazem esta pergunta: quem são os 4 cavaleiros? A quem é que eles se referem? A que eventos de história que eles estão relacionados? Será do passado? Será para o futuro? Porque é que Deus permite ao mesmo tempo que estas calamidades surjam e aconteçam? Ao mesmo tempo, quando chegamos a meio do capítulo, nós verificamos que há almas debaixo do altar que clamam e reivindicam, no fundo, justiça e vingança. E nós perguntamos o que é que significam as almas que tinham sido mortas, né? Ou daqueles que tinham sido mortos. Porque é que eles pedem o julgamento e vingança? Esta é muitas vezes a nossa preocupação com aquilo que está a acontecer. E o que é que significa, no fundo, todo este cataclismo que nós encontramos no 6º selo? Ora, João dirige a nossa atenção para aquilo que o Cordeirinho, como eu falei nos últimos estudos, consegue fazer para que este livro se abra, este livro que está selado com os tais 7 selos, e que ao abrir-se nós possamos encontrar verdadeiramente a mensagem de Deus na sua plenitude. Com este capítulo ele realmente indica que ainda há um caminho a percorrer e que nesse caminho nós vamos encontrar situações dramáticas, catástrofes e até mesmo calamidades que podem até levar os cristãos a ficarem confusos se eles não estiverem verdadeiramente firmes no plano e no propósito que Deus tem para a humanidade. Sim, há coisas que aconteceram e que acontecem e que certamente acontecerão ou irão acontecer porque efetivamente Deus permite que elas aconteçam. Mas o seu objetivo para a humanidade vai ser alcançado. Isto é, o objetivo que Deus tem para a história do ser humano, esse, sem dúvida nenhuma, vai ser atingido. Ora, este capítulo 6 pode ser dividido, eu dividi realmente isto em 3 partes temáticas, poderíamos dividi-la em termos realmente textuais, da estrutura literária, mas eu preferi dividir isto em partes temáticas. E a primeira parte temática vai desde o versículo 1 até ao versículo 8, se repararem, em que nós temos exatamente a descrição da abertura dos primeiros 4 selos e que, no fundo, eu intitulei desta maneira: o que o ser humano faz porque Deus permite. A segunda parte vai desde o versículo 9 até ao versículo 11 e que, no fundo, fala sobre a vindicação dos fiéis a Deus. E depois dos versículos 12 até ao versículo 17, a finalizar, nós temos aqui uma descrição sobre este tema, a tentativa de fuga ao juízo de Deus.
eu creio que no centro deste capítulo está precisamente esta vindicação. Portanto, aquilo que eu mencionei como sendo, fazendo parte dos versículos 9 até ao versículo 11, é realmente esta vindicação e que esse será o ponto alto deste episódio e que João quer que nós nos concentremos exatamente aí. Embora nós, muitas vezes, somos levados, de facto, a olhar mais para os tais aspectos que nos levam a refletir sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e depois todas as outras coisas que acontecem em termos cataclísmicos. No centro, nós verificamos isso. A pergunta: até quando? E esta é a pergunta que todos nós, de uma forma geral, fazemos em situações de injustiça, em situações de sofrimento, quando estamos deprimidos, ou então quando nós estamos com dificuldades, sejam elas financeiras, familiares ou outras mesmo. Nós perguntamos até quando nós vamos aguentar isto ou vamos sofrer isto. A questão, porém, é até quando ou onde ou até onde nós conseguiremos aguentar ou ir? Eu penso que talvez fosse melhor fazermos esta pergunta. No entanto, não quero retirar de maneira nenhuma o valor desta pergunta que João colocou aqui na sua narrativa. Na sua experiência de comunhão com Deus, João acaba por demonstrar que ele está atento àquilo que ele vê e àquilo que ele ouve. Vamos analisar esta primeira parte, dos versículos 1 até ao versículo 8. Então, quando nós verificamos esta referência aqui em que João diz: e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. De facto, não há aqui uma preocupação em dizer primeiro foi este selo ou segundo aquele, não diz um dos 7 selos. A abertura é aleatória, realmente não se está preocupado com uma certa ordem propriamente dito. No entanto, da mesma forma também em relação aos 4 seres viventes, é um deles, não diz quem, nem identifica tão pouco isso. No entanto, ele vê quem abre os selos, que é precisamente o cordeirinho que foi morto, mas que agora vive. E de seguida ele ouve um dos 4 seres com uma voz parecida mais a um trovão dizer: vem. Não sei se acontece convosco, mas comigo acontece realmente muitas vezes. Apesar de eu ficar de facto extasiado ou até mesmo empolgado com o barulho que os trovões fazem, ao mesmo tempo eles metem respeito. E eu penso que João, ao mencionar isto, também diz: este é um momento em que nós devemos estar verdadeiramente alertas, mas ao mesmo tempo ter respeito, estar com atenção. Nós não podemos desvalorizar de maneira nenhuma os acontecimentos e nem tão pouco considerar que, bem, isto aconteceu no passado, já não acontece agora, nem vai acontecer, portanto não devemos estar preocupados com isso. Agora reparem que a chamada não é para João. Quando João ouve esta expressão vem, eu sei que algumas Bíblias têm vem e vê, elas baseiam-se exatamente no texto de recebido, portanto um texto que Erasmo de Roterdão usou como sendo de facto já as próprias fontes principais, mas que depois com a chegada de outros, a descoberta de outros manuscritos, realmente verificamos que melhor nós ficarmos aqui por esta expressão, em que a chamada não é para João. A chamada de facto é para os cavaleiros. E é isso mesmo que acontece. Quando há esta chamada, João vê surgir um cavalo branco. É possível que toda a descrição e até o número de cavalos com os seus cavaleiros tenha sido até uma certa influência dos textos de Zacarias, no capítulo 1, versículos 8 a 12, ou então no capítulo 6, versículos 1 a 8, onde nós encontramos também cavaleiros, cavalos com essas cores, embora haja uma pequena diferença ali às vezes das cores, e essas diferenças realmente podem dizer sim. De facto, João até pode ter usado estas imagens do livro profético, mas ele aplica-as na sua literatura apocalíptica até para dizer que esta literatura não é apenas uma questão visionária, é uma questão de mensagem profética para o seu mundo e para as pessoas que pudessem ler o seu livro. E é precisamente neste sentido que nós vemos
que surge esta mensagem de Deus para a humanidade no geral também, além de ela servir para os cristãos naquela altura em termos muito, muito específicos. Agora, um aspecto importante a reter é exatamente aquilo que nós vamos encontrar em todos estes versículos, com exceção de um, mas em todos eles, em relação aos cavaleiros e aos cavalos, aparece constantemente o verbo dar, ou foi-lhe dado. E o verbo encontra-se exatamente nesta voz passiva, o que significa que o cavaleiro, se ele tem algo, é porque lhe foi permitido ter. Não é porque ele tenha adquirido por seu próprio poder, mas porque lhe foi dado, não é? E ao mesmo tempo é permitido. Por exemplo, aqui neste primeiro nós temos a questão de um arco, ele tem um arco, e o arco é a indicação de alguém que sabe quais são os seus alvos. Normalmente pensa-se que o arco tem um objetivo bélico e seria o alvo a abater, mas reza a história de facto alguém, aliás, que os partos possuíam um grupo de cavaleiros que eram muito temidos, principalmente pelos romanos na altura do Império Romano. E estes cavaleiros eram arqueiros também. E eles foram muito importantes, principalmente estes arqueiros foram muito importantes numa derrota que os romanos sofreram na Batalha de Carras em 53 a.C. E é interessante porque estes cavaleiros montavam cavalos brancos, de acordo com algumas informações, e que eles tinham uma grande particularidade de poderem usar realmente o arco, não precisando de segurar as rédeas dos cavalos enquanto cavalgavam, e tinham até uma habilidade de se poderem virar para trás e poderem disparar as suas setas. E foi isso que aconteceu exatamente nesta guerra perto de Carras, no ano 53 a.C., em que 20.000 soldados romanos foram completamente derrotados por 9.000 cavaleiros destes. Ora, tudo parece indicar que depois das guerras entre os romanos e os partos, a determinada altura Nero, no ano 63, teve de estabelecer um tratado de paz com Tridates I e acabou por até coroá-lo como rei da Arménia, porque era isso que os partos queriam e não queriam que os romanos avançassem mais para o seu território, e efetivamente Nero teve de colocar uma coroa na cabeça de Tridates I. E é interessante porque os relatos históricos daquela altura dizem que efetivamente Nero colocou uma diadema na cabeça de Tridates. Certamente estas ideias poderiam estar no pensamento dos leitores de João, mas ao mesmo tempo também haveria uma outra imagem que fazia parte do dia a dia das pessoas. E a imagem era as entradas triunfais dos generais romanos, que iam e vinham e saíam de Roma exatamente para derrotarem alguma guerrilha ou alguma rebelião e poderem assim vencer. E quando eles ganhavam batalhas, eles entravam em Roma com toda a pomposidade e certamente que eles demonstravam isso cavalgando num cavalo branco, entrando exatamente em Roma. Ora, esta imagem pode-nos dar a ideia que efetivamente as pessoas até tinham poder e as pessoas poderiam até realmente sentir que este poder era deles. No entanto, eles deviam estar conscientes que o poder não vinha deles. Portanto, o que no fundo João queria dizer com isto, e quer dizer ao mesmo tempo aqui, é que não havia ninguém que pudesse arvorar-se como sendo todo poderoso, porque aquilo que eles tinham não lhes tinha sido dado por eles próprios, mas sim porque Deus lhes permitia. Aliás, eu até penso que João ironiza um pouco com a situação quando ele utiliza a palavra coroa aqui no versículo 2, porque ele usa uma palavra diferente, ele usa a palavra Stéphanos em vez da palavra diadema, porque realmente a Stéphanos é uma coroa de louros e não é a coroa real.
Nós podemos lembrar até o episódio em que Pilatos, a certa altura, com Jesus, arvorou-se de tal maneira a dizer que sabes que eu tenho poder para te mandar prender ou matar ou para te libertar. E Jesus acabou por dizer precisamente isto. Nenhum poder terias se não tivesse sido dado de cima. Em João, no capítulo 19, versículos 10 e 11, nós encontramos isso, não é? Portanto, a ideia é precisamente esta. Porque lhe deram um arco e uma coroa, às vezes a pessoa pensa que já tem os elementos necessários para vencer. E por isso mesmo usa aquilo para seu próprio proveito, em vez de ser para ajudar os outros. É evidente que o arco pode ser usado tanto para matar como para defender. Por isso, está na pessoa tomar a decisão do que fazer com ele. E é aqui que realmente nós encontramos esta ideia fantástica, né? Deus dá oportunidade às pessoas para que aquilo que Deus lhes dá eles possam usar. Como é que eles vão usar? Como é que nós usamos aquilo que Deus nos dá? Para nosso proveito ou para ajudar os outros? Deus dá o poder, de facto, aos governantes e aos líderes. E como é que eles vão usar esse poder? Portanto, Deus permite que eles o usem até de uma forma errada. Mas até quando é que isso vai acontecer? Reparem que o segundo cavaleiro, montado no seu cavalo vermelho, é permitido que tirasse a paz da terra. Não é? O que diz o nosso texto. Agora, a descrição de pessoas que se matam umas às outras denota ao mesmo tempo aqui uma violência, uma extrema violência. Os homens que se matam uns aos outros, exatamente com esta espada. É uma espada que realmente significa algo que é pequeno, não é daquelas espadas grandes, enormes, como as de Afonso Henriques, que nós estamos habituados a ver, mas é realmente uma espada pequena e que ela, para ser usada, ela teria que ser usada de uma forma muito pessoal. As pessoas teriam que estar muito perto. E é por isso que normalmente a palavra até é usada no sentido de degolar. Nós já vimos isso num dos textos anteriores. E realmente é isso, até porque ele foi usado em relação à pessoa do cordeiro. Portanto, ao mesmo tempo, o verbo matar implica uma chacina, implica a morte violenta. E isso está implícito exatamente neste texto. E é isso que nós precisamos, no fundo, de terem atenção. Agora, realmente as pessoas têm essa arma, uma arma que às vezes é usada até com o sentido de que há aquele tipo de espadas ou de cutelos que eram usados para os sacrifícios, mas pelo visto aqui ela é usada exatamente para fazer o mal. Ela é usada para destruir a paz. E é isso que nós precisamos de entender. Deus até permite que isto aconteça. Agora, não é preciso que João esteja a falar de algo que só vai acontecer no fim dos tempos. O facto é que ele já estava habituado a ver isso acontecer até nas questões de poder. Nós reparamos que houve ali uma época em que os imperadores romanos foram assassinados constantemente uns atrás dos outros, em tão pouco período de espaço, de uns 4 anos, por exemplo, de 64, 68, uma série de 4 imperadores foram assassinados porque uns não gostavam, eles não gostavam uns dos outros e por isso queriam o poder e isso significava que teriam que se aproximar deles para os assassinarem. E é isso mesmo que nós encontramos realmente aqui. Os próprios comandantes generais romanos, sendo todos do mesmo império, cada um tinha o seu exército e muitas vezes se voltaram uns contra os outros para desestabilizar realmente o poder romano. A comprovar este facto está realmente, ou pelo menos esta tese, está aquilo que aconteceu, por exemplo, quando os judeus viveram uma revolta no ano 66 e durante esse tempo os judeus conseguiram aguentar tudo até ao ano 70, em que efetivamente Tito veio e destruiu completamente Jerusalém e o templo também. Outros exemplos se seguiram depois do período da diáspora, por exemplo, houve outras rebeliões da parte dos judeus no ano 115 até o ano 117 e finalmente nós podemos lembrar exatamente a revolta de Bar Kokhba nos anos 132 a 135 e aquilo que realmente trouxe de destruição e falta de paz
que era necessária. Porque as pessoas acham que é através da força e utilizando os movimentos bélicos que eles conseguem obter essa paz. E, portanto, no fundo, aqui há como que uma ironia. É-lhe dado o tirar a paz, mas provocando exatamente a guerra. E só desta forma é que as pessoas conseguem a paz. E, em parte, foi isso que aconteceu com o Império Romano, em que conseguiu uma certa paz, mas é uma paz muito frágil, uma paz que era imposta à base realmente da força. O terceiro selo corresponde ao cavaleiro montado num cavalo preto. Cavalo preto. Embora não tenhamos aqui o verbo dar na passiva, como nós tivemos nos outros anteriores e temos depois logo a seguir, mas a mesma coisa acontece aqui. Mesmo assim, o facto de ele ter uma balança na mão é porque isso lhe é permitido. Agora, é interessante porque a balança poderia dar-nos a ideia de que se vai praticar provavelmente alguma equidade, alguma igualdade, porque o objetivo da balança, no fundo, é esse. Nós usamos isso nos tribunais em que a deusa da justiça está lá com uma balança na mão e nós pensamos que realmente é aí, é pesando os factos, que se encontra então o equilíbrio. Mas no fundo a palavra balança aqui também é uma palavra um bocado interessante, porque, aliás, um bocado não, muito interessante, porque ela refere-se também ao mesmo tempo para julgo. É uma palavra que também significa julgo. Portanto, esta palavra em grego tem dois significados. Tem o significado de balança, neste caso, e tem também o significado de jugo. Aliás, é esse o termo que Jesus usa para que nós tomemos o seu jugo. Portanto, no fundo, o que nós podemos ver aqui é que há um objetivo que a balança também serve para enganar as pessoas, para subjugá-las, para criar condições ainda piores, principalmente às pessoas que têm mais necessidade. Agora, reparem exatamente aquilo que nós temos no versículo 6. Embora em algumas Bíblias tem então a palavra knis, provavelmente por influência da palavra grega koinix, e que realmente traduzida nas outras versões está por medida. A medida usada para os cereais era o que se pagava em termos de diária e normalmente para os escravos, era isto que acontecia. Aliás, se nós lêssemos textos de Heródoto, nós iríamos verificar isso nas histórias que ele conta, e também o próprio Tucídides, nas guerras do Peloponeso, acaba por mencionar também essa questão, sobre quanto é que era necessário para sustentar uma família. Normalmente, uma medida destas era o suficiente para uma pessoa diariamente. Portanto, isto significava que a família estava excluída. O denário correspondia ao salário de um dia de trabalho, o que dava para comprar apenas o trio suficiente para o trabalhador, ou então 3 medidas de cevada, que era menos nutricional, sem dúvida nenhuma. Mas Cícero realmente acaba por dizer que o preço, realmente, tendo em atenção àquilo, aliás, tendo em atenção àquilo que Cícero dizia, nós podemos dizer que o preço aqui parece estar 10 a 12 vezes acima daquilo que devia ser. E tudo porquê? Porque o denário, apesar de ser uma moeda cunhada no tempo do imperador Nero, e que pesava cerca de 53 gramas, normalmente comprava algo como que cerca de 8 a 16 medidas de milho. Portanto, um denário dava para comprar 8 a 16 medidas de milho. E 3 a 4 vezes mais de cevada. Portanto, estar aqui a dizer que por uma medida de trigo custava um denário, portanto, significa que há aqui uma inflação tremenda. É evidente que nós sabemos que no tempo de Nero houve períodos de fome e quem mais sofreu, na realidade, foi o povo, sem recursos. Agora, era prática comum, desde os tempos remotos, que se criasse entretenimento para o povo com duas coisas. E foi Juneval, nas suas sátiras, que acabou por dizer isto, que o povo alimentava-se de pão e circo. E, portanto, parece que os imperadores tinham sempre esta preocupação de criar condições para que as pessoas tivessem, pelo menos, pão e circo. E realmente circo eles tinham. Pão também iam tendo, mas a determinada altura as coisas começaram a escassear. No tempo Domiciano houve até um racionamento de cereais que contrastava exatamente com a abundância de vinho.
e as pessoas, efetivamente, num barco que normalmente vinha do norte da África, de Alexandria, para o porto de Hóstia, pensavam as pessoas que o barco vinha cheio de alimento, e qual não foi a sua desilusão quando lá chegaram, numa de certas alturas, e afinal o barco trazia era areia tirada do delta do Nilo, precisamente para colocar nas arenas onde os gladiadores iriam realmente fazer as suas lutas, ou ter as suas lutas. Ora, realmente a situação não era a melhor. Agora, é interessante porque esta frase que nós temos aqui a dizer, e não danifiques o azeite e o vinho, faz-nos realmente pensar que, mais uma vez, João está a ironizar, porque realmente foi isso mesmo que aconteceu. É evidente que Domiciano, a determinada altura, proibiu o cultivo de novas vinhas na Ásia. Isto criou uma revolta. Lembram-se de um dos estudos que eu dei sobre aquilo que acontecia em determinada cidade, que tinha de facto essa pujança do vinho que eles produziam. E então eles revoltaram-se. E revoltaram-se de tal forma que Domiciano teve que voltar atrás. E portanto as vinhas continuaram realmente a ser cultivadas e o vinho também a ser produzido, porque isso era o que trazia alegria no fundo às pessoas. Isto quer dizer que a determinada altura, certamente as pessoas preferiam o vinho aos alimentos. E quando nós lemos esta palavra azeite, às vezes ficamos a dizer, bem, o azeite é um elemento muito bom na alimentação, mas realmente a palavra aqui azeite não está a ser usada nesse sentido. A palavra, como nós sabemos, está associada muitas vezes aos ungüentos, aos óleos, aos perfumes. Não é por acaso que nós lemos no Salmo a dizer que é uma grande alegria quando o óleo corre pela barba de Arão, não é? E besunta-o todo. Portanto, a ideia aí não é propriamente uma questão de óleo, porque às vezes pode nos repugnar, mas é a questão, efetivamente, dos perfumes, dos bálsamos, dos óleos que podem realmente trazer boa vista para as pessoas, ou pelo menos aparência agradável, não é? E, portanto, é nesse sentido que a palavra realmente está aqui a ser usada. Agora, finalmente, nós temos o tal quarto cavaleiro, e este quarto cavaleiro é aquele que vem montado num cavalo amarelo. Claro que a palavra usada para amarelo é a palavra chloros, que deu origem à nossa palavra portuguesa clorofilia e cloro. No entanto, a ideia, efetivamente, aqui é de um verde esbatido, ou um verde amarelado, se assim nós podemos dizer. A ideia, no fundo, é continuar a dizer que há aqui alguma palidez no aspecto desta pessoa. E é interessante porque, pela primeira vez, o cavaleiro tem um nome. Os outros não tinham nome nenhum, este tem o nome de Morte. E afinal ele não vem só, ele vem acompanhado logo atrás dele, montado na mesma cela, de acordo com aquilo que o texto nos diz, montado na mesma cela vem o Hades, que algumas Bíblias traduzem por inferno, mas é que estas duas coisas estão relacionadas. É evidente que João está a usar imagens da mitologia que personifica estes dois conceitos. Estas ditas pessoas apenas demonstram uma realidade, que é o facto de vir sobre a terra uma peste mortal. Ora, estes acontecimentos não eram novidade para os leitores. Tito tinha destruído a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70, e quando ele foi para Roma para ser aclamado imperador, ele teve uma série de calamidades em tão pouco tempo. Exatamente, começou praticamente logo a seguir a erupção do Vesúvio. Depois passou por um incêndio na sua cidade de Roma, que assolou a cidade durante 3 dias e 3 noites. E acabou por terminar com um surto de peste que foi a pior que a cidade alguma vez tinha vivido. Agora, não será por acaso que realmente estas expressões aparecem aqui. João está habituado a ouvir e a ver falar disto. No entanto, nós verificamos que a destruição é permitida apenas para uma quarta parte da Terra. É claro que aqui nós verificamos que há aqui uma limitação, sem dúvida nenhuma, sobre estes acontecimentos, o que nos dá a indicar que realmente Deus pode permitir, mas Ele não deixa que as coisas
cheguem a um extremo irreparável. Depois da guerra vem a fome, com a fome vem a peste, como nós verificamos aqui no nosso texto, e com os cadáveres realmente espalhados, vêm efetivamente as feras. Portanto, qual é o objetivo da descrição de todos estes acontecimentos? Deus ainda está no controle de todas as coisas. É o que João quer transmitir. Agora, ele permite que tudo isso aconteça, mas ao mesmo tempo ele responsabiliza o ser humano por aquilo que de mal ele faz. Não tenhamos dúvidas. A permissão de Deus não significa destino nem fatalidade. Significa que Deus dá às pessoas as oportunidades, mas Deus, sem dúvida nenhuma, vai chamar à responsabilidade as pessoas por aquilo que elas fizeram. É isto que nós encontramos em todo o texto bíblico. Portanto, mesmo Judas, quando Jesus lhe disse realmente que ele iria ser o seu traidor, Jesus não lançou um fatalismo sobre Judas. Pelo contrário, Jesus a determinada altura disse: o Filho do Homem vai ser traído, mas ai daquele por quem ele realmente é traído. Portanto, como quem diz assim, esta pessoa ainda tem a responsabilidade. É a decisão dela de fazer ou não aquilo que ela quer fazer. E se realmente ela deve fazer o bem, então essa é outra situação. Ora, os 4 cavaleiros do Apocalipse realmente estão, por assim dizer, explanados, e não precisamos efetivamente de procurar outras ligações, porque o objetivo de João é exatamente este. É dizer que em todas as pessoas que têm as suas coisas, realmente elas têm a oportunidade de usar aquilo que Deus lhes dá para fazer o bem em vez de fazer o mal. Ora, quando elas decidem fazer o mal, isto significa que Deus até deixa que as pessoas continuem a fazer isso. E é por isso que nós ficamos irritados. Ficamos irritados porque dizemos: então, mas afinal, oh Deus, não tens poder para acabar com tudo isto? É isso mesmo. Reparem que eu acho que não foi por acaso o facto de João ter terminado o versículo 8 com esta referência, falando à morte, à espada, e terminando com a menção das feras em si. Isto era o que acontecia com os cristãos no tempo domiciano. Morriam à espada, eram queimados, eram também, inclusive, lançados às feras. Mas agora João acaba-nos por dizer que temos uma descrição das almas daqueles que tinham sido mortos. Porquê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que sofreram. Portanto, estas são pessoas que efetivamente dão um testemunho fantástico acerca da palavra encarnada que veio até nós. A pessoa de Jesus Cristo é a palavra de Deus. E este testemunho que eles dão da presença deste Deus entre nós acaba por não ser bem aceito e eles acabam por sofrer as consequências desse seu testemunho. Agora, é interessante porque diz-nos que elas estão realmente debaixo do altar. Algumas pessoas procuram discutir aqui esta questão do que é que significa este altar, e havendo duas posições realmente sobre o que altar seria. Alguns dizem que é um altar relacionado com os sacrifícios dos holocaustos, outros dizem que é o altar dos incensos, um ficava fora do templo, o outro ficava dentro, e realmente há diversas opiniões sobre isso. Agora, eu acho que, como dizia N.T. Wright, de facto, o mais importante ainda do que discutir esse aspecto é o estar debaixo do altar, que significa que a sala do trono onde João recebe a visão é também o local do templo celestial. E é esta junção que N.T. Wright acaba por fazer. Bem, eu acho que é interessante, sem dúvida nenhuma ainda, é nós podermos verificar que os cristãos foram mortos, mas agora eles não estão nem em cima do altar, como ofertas de sacrifício, mas estão sim debaixo do altar. E que para mim, esta ideia de estarem debaixo do altar é precisamente com o sentido de estarem debaixo daquilo que já foi feito, desfrutando esta bênção que o altar lhes proporciona. E que lhes proporcionou com a morte de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, o cordeiro imolado, aquele que foi morto, ainda que violentamente, esse realmente criou todas estas condições. No entanto,
a grande voz que clama agora pertence a estes que se encontram debaixo do altar. O seu clamor é, sem dúvida nenhuma, um clamor de vindicação. Será justo pedir a Deus que vingue o sangue derramado dos cristãos? Estará correto, moralmente? Será esta uma preocupação de quem já está na presença de Deus? É caso para nós perguntarmos. E é evidente que alguns comentaristas acabaram por criticar esta situação, lembrando o caso, por exemplo, de Jesus, em que Jesus, estando a sofrer na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou então, o próprio Estevão, quando estava a ser apedrejado, também disse a mesma coisa. Agora, William Barclay, no seu comentário, acaba por dizer: nós não devemos criticar o pedido destas almas, porque nós só teríamos o direito de criticar estas pessoas quando tivéssemos passado pela mesma agonia. Bem, é provável, Barclay poderá ter alguma razão, mas mais provável ainda é que João esteja a representar não aqueles que morreram, mas sim o sentimento de quem ainda está vivo e anda um pouco confuso com esta aparente inércia de Deus. Sim, realmente nós aqui poderemos encontrar isso, porque primeiro do que essa pergunta, até, aliás, primeiro do que essa vindicação ou esse desejo de vingança que nós encontraremos aqui, nós perguntamos assim, até quando, sim, mas ao mesmo tempo nós temos aqui um clamor que é uma confissão autêntica. Reparem lá o que é que o texto nos diz. Ó soberano, o santo e verdadeiro. Bem, nós quase que poderíamos usar assim, ó déspota, porque a palavra para soberano é realmente essa. É a palavra déspota. Ó santo, ó verdadeiro. Portanto, esta é uma confissão que destaca a soberania, a diferença e a autenticidade. Já repararam? Se de facto esta palavra para dominador ou soberano descreve aquele que exerce esta jurisdição completa, aquele que tem o domínio absoluto e o poder ilimitado, ele tem efetivamente, e é isso mesmo que estes que estão ali realmente clamam. Agora, sim, estes reconhecem que ele é completamente soberano. E ao mesmo tempo reconhecem que ele é diferente dos outros deuses pagãos e até mesmo do próprio imperador. E neste terceiro atributo, então, verdadeiro, fala daquele que é essencialmente, na sua essência, genuíno. Portanto, não haverá mais ninguém exatamente como esta pessoa. E é por isso que estas almas, agora precisamos ter atenção, que a palavra almas aqui não pode de maneira nenhuma surgir com o sentido de serem aqueles seres fantasmagóricos, como se fossem espíritos meio apagados, não é? Que as pessoas normalmente procuram dizer tipo fantasmas. Não, não é isso. A palavra realmente implica, acima de tudo, também o próprio sentido de seres, pessoas em si. Aliás, nós verificamos isso várias vezes no texto bíblico, quando usa esse termo das almas que desceram ao Egito, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, e que de maneira nenhuma se pode estar a referir à parte imaterial. Não é? Portanto, é a pessoa em si, na sua totalidade, até porque o texto bíblico o que nos ensina é exatamente isto. A palavra de Deus ensina-nos que as pessoas, ao morrerem, elas ressuscitam para estarem na presença de Deus. Uns para estarem na presença de Deus e outros, efetivamente, depois para serem julgados e não continuarem nessa presença. Agora, vejamos que o próprio verbo clamar, aqui nós encontramos como uma referência, como um grito que não se repete. Exatamente, é isso. Eles clamaram. Por outro lado, no contexto de todo o livro, a pergunta passa a ter uns certos contornos retóricos. E as perguntas retóricas, tanto quanto nós sabemos, são criadas a fim de fazer o leitor pensar. É isso que nós queremos. Até quando? E esta pergunta fica para nós efetivamente pensarmos. Agora, é importante também lembrar que a própria palavra vingar, que é traduzida nas nossas Bíblias, significa, primeiramente, fazer justiça. Portanto, nós não estamos perante um desejo de vingança. Nós estamos perante um pedido de justiça, de vindicação. Agora, esta pergunta, até quando, dilui-se no tempo e na história?
As pessoas, efetivamente, querem uma resposta em termos de cronologia. Já os discípulos tinham feito essa pergunta ao Senhor Jesus: é neste tempo que estabelecerás o reino em Israel? E Jesus acaba por dizer: não vos compete a vós saber nem o tempo, nem as estações. E é precisamente com esse objetivo também que João descreve toda esta cena, todo este episódio, para nos fazer pensar quando, até quando, qual é o tempo. E a resposta de Deus, no fundo, acaba por ser esta, e que nós encontramos no versículo 11. Deus entrega-lhes, ou dá-lhes, a cada um deles, compridas vestes brancas. Ora, por outras palavras, nós poderíamos dizer que estas vestes brancas é o tal manto branco que era dado exatamente às pessoas que tinham uma certa nobreza, que pertenciam a uma classe nobre, não é? E é isso mesmo que acontece. As pessoas, no fundo, acabam por receber isto. E além de receberem isto, estas pessoas também ouvem exatamente esta exortação, ou poderíamos dizer este incentivo. Elas só precisam de esperar um pouco de tempo. Sim, e aqui a palavra é a palavra usada cronos, de cronologia, o tempo cronometrado. E esta frase, no fundo, descreve um período de tempo curto, dando ao mesmo tempo a esperança de que o propósito de Deus se completaria em breve. Sim, mas ainda há algo que precisa ser completado. E esse complemento, no fundo, esse ajuntamento, é ainda outras pessoas que estavam provavelmente naquela altura a viver o drama, se haveriam de negar a Cristo ou confessar a Cristo perante as autoridades, os imperadores. E aqui nós encontramos assim, Deus ainda continua a dizer sim, haverá muita gente ainda que vai continuar a confessar e a dar um testemunho sobre a minha palavra, sobre o Verbo que se fez carne, que veio até nós. Ainda muitas pessoas, e é necessário juntar, acrescentar essas pessoas que também vão sofrer. Aliás, Jesus nunca disse que o sofrimento não passaria pelos seus discípulos. Pelo contrário, eles iriam ter muitas tribulações, eles iriam ser odiados, eles iriam ser levados realmente ao sinédrio, aos reis, perante os reis, para serem julgados, eles iriam ser mortos por causa do nome de Jesus. E é isso que nós realmente encontramos aqui. Portanto, o texto de João procura dizer que ainda há muitas outras pessoas que, sem dúvida nenhuma, estão dispostas a dar a sua vida pelo nome de Cristo. E essa ideia é que todos os cristãos, todos aqueles que dão testemunho, haverão de se juntar a este número para desfrutar destas bênçãos que se desfruta debaixo do altar. Ora, e em terceiro lugar, e para terminar, nós temos então os versículos 12 até ao versículo 17. E reparem que aqui nós temos toda uma descrição de umas convulsões cósmicas, destruições terrestres. Ora, isto era muito normal para os judeus, como sendo os sinais do fim do mundo. Estes temas foram usados pelos profetas, tanto Ezequiel, se lerem 38, 19, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 10, o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 8, e também o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 6, acaba por usar todas estas imagens para se referir efetivamente a estes cataclismos cósmicos. Agora, nesta secção, começando com o versículo 12, fala-se de um terremoto. Fala-se do sol a ficar negro, a lua a ficar vermelha. E depois continua nos versículos 13 a dizer que as estrelas a caírem do céu, o céu a retirar-se e os montes e as ilhas a desaparecerem. É interessante porque durante 3 décadas anteriores à escrita do livro do Apocalipse, a humanidade viveu situações catastróficas que abalaram todo o Império Romano. Nós já mencionamos algumas delas. Por exemplo, no ano 62 houve um sismo de grandes proporções que destruiu o Golfo de Nápoles e a cidade de Pompeia. O mesmo aconteceu depois na Ásia Menor, e o livro estando a ser escrito exatamente para aquela região. Então as pessoas deveriam se lembrar constantemente de todos aqueles terremotos em que algumas das cidades estavam sempre sujeitas.
a ser um ponto alto, portanto, ainda a cidade de Pompeia e Nápoles não tinham completado as obras de reparação do sismo e já estavam a sofrer, por exemplo, a erupção do Vesúvio no ano 79. E é interessante porque, segundo o relato de Plínio, o moço, a manhã até tinha sido uma manhã muito calma, tranquila, natural, e ele está realmente a escrever sobre isto e a forma como ele escreve, porque o seu tio, Plínio o Velho, no fundo tinha ido para Pompeia para realmente se aproximar do vulcão e acabou por morrer lá. E então o que acontece é que Plínio, ao descrever isto, diz que foi precisamente ao final do dia, quase ao entardecer, que efetivamente se deu esta erupção pliniana durante cerca de 20 horas. Agora, a erupção pliniana foi uma expressão que os estudiosos posteriormente acabaram por dar, porque realmente é a forma como Plínio, o moço, descreve aquilo que aconteceu. E Plínio então descreveu que a elevação da fumaça foi realmente a mais de 30 quilómetros, que escureceu o sol, portanto, e o sol começou a ser visto quase como realmente se visse por um saco de sarapilheira, como nos diz o texto aqui no livro do Apocalipse. E depois é interessante porque, como foi ao final do dia, veio a noite e era lua cheia e a lua também ficou com aquela cor assim avermelhada. Depois disto, diz-nos Plínio, que foi depois desta erupção, então sim, surgiu um outro fluxo piroclástico. E o que é que acontece com este fluxo piroclástico? É a projeção de rochas incandescentes que são atiradas para o ar e que depois parecem estrelas a cair do céu. E então depois teríamos a magma a ser expelida e capaz de correr, dizia de facto o texto, cerca de 160 km numa hora. Os gases que aquilo produzia realmente atingiam temperaturas entre os 100 e os 1500 graus Celsius. Portanto, quem viveu aquela experiência, tanto na cidade de Pompeia como na cidade de Herculano, e depois outras cidades mais pequenas à volta que também ficaram subterradas, realmente, e não tiveram tempo, muitas pessoas não tiveram tempo de fugir a esta catástrofe. Agora, estas descrições encaixam-se plenamente no texto de João, que aproveita o acontecimento para dizer que o julgamento de Deus terá proporções semelhantes. Ou talvez João ainda vai mais longe. João ainda vai mais longe quando ele aplica realmente o contexto agora à questão da figueira que é sacudida por um vento forte. Ninguém usou realmente dizer isto, mas eu penso que João está aqui a usar uma metonímia, precisamente assim como a própria palavra céu, como que a referir aquilo que acontece exatamente com Israel, o povo de Deus, que era a figueira e que Jesus acabou por amaldiçoar e que efetivamente faz com que Deus se retire da sua presença e os abandone à sua sorte, se assim nós podemos dizer. Ora, quando o povo de Deus é abanado severamente e ele cai que nem figos ainda verdes, então a presença de Deus deixa de fazer sentido. E a realidade é esta, o mundo fica num caos. E imaginem se Deus efetivamente se afastasse plenamente de todo este nosso universo. Então tudo estaria num caos ainda maior. Qual é a atitude das pessoas? A atitude das pessoas é esconder-se. E esta é a primeira atitude de todo aquele que pensa que pode fugir ao juízo de Deus. Reparem que no versículo 15 João começa exatamente pelo topo da estrutura social que havia na sociedade romana. Se lessem realmente o livro A História Social da Roma, de Gesa Aldolfi, iriam verificar efetivamente isso. Ele começa pelo topo da estrutura, falando dos reis, depois vai descendo, falando realmente dos grandes, dos poderosos, depois vêm os chefes militares, depois vêm os ricos, vêm outros poderosos que seriam aqueles que efetivamente também tinham muito dinheiro, embora aqueles grandes primeiros seriam aqueles que tinham grandes propriedades e que eram
quase senhores, efetivamente, de toda a terra, principalmente na zona de Roma, não é? E depois vem finalmente o escravo e o livre. Não importa a condição social da pessoa, todos no fundo estão sujeitos à mesma condenação. Porque, de acordo com aquilo que nós lemos em determinados relatos históricos, é que na cidade de Roma, por exemplo, desde os reis ou o imperador até aos próprios senado e por aí fora, e até os próprios escravos, todos eles tinham a oportunidade de assistir nos circos ou nos coliseus aos jogos, às batalhas feitas entre os gladiadores e também aos combates com feras, onde os cristãos, de facto, foram colocados muitas vezes para serem mortos. E é isso que é que nós encontramos aqui. Portanto, João está a demonstrar que todos eles que não tiveram uma palavra realmente de apoio e ao mesmo tempo de identificação com os cristãos, todos eles acabam por sofrer estas consequências. E exatamente as consequências é esta. Reparem que eles acabam por querer fugir e pedem aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Enquanto os cristãos tinham prazer e alegria em verem a face do que está sentado no trono, embora nós tenhamos ali no âmago, no centro, realmente aquela pergunta: até quando não julgas e não vingas, ou não vindicas, ou não fazes justiça? Lembrando que, efetivamente, às vezes os cristãos estão um pouco confusos, mas reparem que João acaba por dizer: a visão que eu tenho é que mesmo estas pessoas que fizeram tanto mal aos cristãos, estes um dia irão sofrer as suas consequências. Eles irão procurar esconder-se em cavernas, nas rochas das montanhas, mas que adianta exatamente isso? Não irá adiantar nada, porque eles não conseguirão fugir. É interessante que, inclusive, se usa aqui a expressão a ira do cordeiro, como se realmente nós pudéssemos alguma vez imaginar um cordeiro a ficar irado. Não é? E é por isso mesmo que eu acho que nós temos aqui um certo paradoxo fantástico para demonstrar, mas que esta ira não é a ira que nós habitualmente identificamos como um sentimento de vingança e de morte até para com o outro. Barclay acabava por dizer que a ira de Deus é a ira do amor, que não está disposta a destruir, mas mesmo com raiva está disposta a salvar aquele que ama. Bem, nós podemos dizer isto por outras palavras e dizer que a ira do Cordeiro é efetivamente a rejeição total de tudo aquilo que sai fora do amor. E por isso, as únicas pessoas que devem ficar com medo dessa ira são aquelas que estão determinadas a resistir à chamada do amor. Portanto, não é propriamente a ira de vingança, mas é uma ira desolada pelo facto de as pessoas não quererem aceitar este amor que Deus quer manifestar para com todas as pessoas. E a realidade é esta: aqueles que se achavam os poderosos chegaram à consciência de que estão inteiramente à mercê do Deus que governa o mundo. E chegará a esses momentos. Tem chegado em vários momentos na história em que vários governantes chegaram a essa conclusão. Mas há sempre alguém que efetivamente não chega a essa conclusão por enquanto. E que às vezes, mesmo com os problemas e as catástrofes e as guerras que existem no nosso planeta, mesmo assim estas pessoas ainda não experimentaram verdadeiramente esta presença de Deus. Por isso é que João acaba por nos transmitir esta mensagem. E esta mensagem é muito importante quando nos diz que realmente devemos pensar nesta pergunta. O grande dia já chegou. Agora, quem pode ficar de pé? Quem consegue efetivamente permanecer em pé?
quem vai continuar firme? E é interessante que a pergunta é feita precisamente no presente do indicativo. E não tem, de maneira nenhuma, uma referência a algo que tenha sido feito no passado ou algo que vai acontecer no futuro. A pergunta continua a ser para nós hoje: quem vai conseguir ficar de pé, mesmo tendo em atenção que há tantas coisas que acontecem neste mundo, que Deus permite que aconteçam, mas que Ele continua atento exatamente ao clamor do seu povo? Até quando? Ó soberano, ó déspota, ó santo, ó verdadeiro. Deus responde: esperem um pouquinho e tudo isto realmente acabará e eu estabelecerei o meu reino. E isso é tão importante, que nós possamos ser os elementos que fazem parte exatamente desse reino. Que Deus vos abençoe e cá vos espero exatamente para a próxima semana um novo estudo.